queridos, graça e paz do nosso Deus. Frutificai mais uma vez com uma exposição bíblica para você, e dessa vez eu gostaria de falar de mais um assunto que é importante e eu tenho certeza que será de grande valia para você, terá um conhecimento maravilhoso para você. Peço que você não pule, você não venha adiantar. Querido, fique até o final. Fique até o final, porque o tema que nós iremos falar hoje é como identificar a morte espiritual. Queridos, falar sobre esse tema com a base bíblica em Efésios, no seu capítulo 2, versos 1 até o 5, eu quero logo de pronto falar o seguinte: muitas pessoas elas acabam falando sobre morte espiritual, fazendo uma analogia sobre a morte física. É cabível, até conseguimos fazer um comparativo para que entendamos, mas é diferente. Eu gostaria que hoje você prestasse toda a atenção, porque eu não vou falar sobre aqueles que estão mortos espiritualmente, mas estão dentro da casa de Deus. Prestem atenção. Eu não vou falar daquela pessoa que já está morto, mas está na casa de Deus. Mas como assim está morto e está na casa de Deus? É só você olhar na sua Bíblia em Mateus, no seu capítulo 7, versos 22 e 23, que diz o seguinte: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Detalhe, queridos, o que eu quero deixar aqui bem claro é, Jesus fala, nunca vos conheci. Se Jesus fala nunca, é porque em nenhum momento essa pessoa esteve em relacionamento com o Senhor. Isso quer dizer que a pessoa sempre esteve morta. Então, foi uma pessoa que se enganou, pensou que estava salva, fazia as coisas que achavam que era de Deus, profetizava, expulsava demônio, fazia maravilha, enfim. Mas chegou no final da sua trajetória, Jesus só tem uma palavra: nunca, nunca vos conheci. O que eu vou falar é sobre morte de pessoas que já realmente foram bem fervorosas, pessoas que estavam no caminho certo, estavam trilhando de forma verdadeira a palavra de Deus, e por algum motivo ela agora está caminhando para a morte espiritual. E é nesse caminho, é para identificar como isso acontece, quais são as partes onde começa, onde se desenvolve e onde termina a morte espiritual, que eu quero falar hoje com você. Se esse assunto lhe trouxe interesse, se você já está meio que querendo saber mais, eu não posso deixar de antes te pedir ajuda para anunciar o evangelho a toda pessoa que precisa, querido. Um canal aqui que não fala de outra coisa a não ser a palavra de Deus, e de forma gratuita, de forma onde você pode ver. Não é um canal de famoso, mas é um canal onde tem o melhor material, a Bíblia Sagrada. Peço ajuda, se inscreva no canal, compartilhe nas suas redes sociais e vamos juntos evangelizar esse país e o mundo. Vamos para a palavra de Deus, que diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, e como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Esse é o canal Frutificai, começando agora.
Bom, amados, mais uma vez eu gostaria de falar aqui como esse tema ele é importante, como esse tema ele é relevante, quantas pessoas, infelizmente, a cada ano, a cada dia, a cada segundo, estão desanimando, estão se apartando do caminho verdadeiro, estão se deixando levar pela morte espiritual. A morte espiritual, querido, eu posso defini-la de uma forma prática e fácil, de que seria quando a alma se separa de Deus. E é claro que isso é evidenciado pela deterioração contínua da sua vida. Isso vai acontecendo de forma contínua, queridos. Logo, o que eu posso dizer para vocês, queridos, é que somente quem era espiritual é que pode morrer. Parece uma coisa, óbvia. Não, mas eu quero dizer aqui mais uma vez, somente uma pessoa que era espiritual pode morrer espiritualmente. Uma pessoa daquela que, como eu disse anteriormente, se achava espiritual, que no fim das contas fazia tudo que era do seu bel prazer e que Jesus nunca esteve nesse negócio, a essa pessoa nunca houve morte espiritual porque já estava morto. Mas as pessoas que são espirituais, elas são alvos de serem abatidas espiritualmente todo santo dia. Não sei se isso acontece com você, querido, mas a todo dia há uma dificuldade, há um peso no mundo espiritual para que todos aqueles que são fervorosos, que estão no caminho do Senhor, possam desanimar, possam se apartar do caminho. E uma coisa que eu quero dizer sobre o que é morte espiritual, veja, em Gênesis, no seu capítulo 2, verso 17, você vai ver, Deus diz para Adão que quando ele comesse do fruto proibido, certamente ele morreria. No entanto, queridos, você pode ver que tanto Eva como Adão, quando comeram do fruto, eles não morreram fisicamente, correto? Eles não morreram ali fisicamente, no entanto, eles foram o quê? Eles foram colocados para fora do jardim do Éden e também houve uma separação dos dois em relação à intimidade que ele tinha com Deus, que todo final de dia ia visitá-los. Ou seja, separação de tudo que é espiritual e separação do próprio Deus. Morte espiritual. Certamente morrerá, porque haverá uma separação entre você e Deus. Haverá um abismo muito grande entre você e Deus. Então, em Gênesis, nos mostra essa realidade de forma clara e que só foi realmente restabelecida somente com Jesus Cristo. Há muito tempo atrás, eu não vou explicar agora, não cabe, não teria como eu fazer isso, mas no Antigo Testamento havia sim como homem, sentir a presença de Deus e tudo mais, mas era diferente. O restabelecimento, aquele que rasgou o véu e nos restabeleceu a ligação com o Pai, foi Jesus Cristo, através do seu sacrifício vívico. Então vamos agora começar a explicação propriamente dita. Vamos falar sobre como identificar a morte espiritual. Queridos, como eu disse aqui, apesar da analogia que se faz sobre a morte física, esse processo da morte espiritual, ela é a separação de dois elementos diferentes. É a separação de dois elementos eternos. A alma de Deus. Deus é eterno e a alma também. Então são dois elementos eternos que serão apartados. Então eu quero elencar aqui características que serão muito próprias sobre a morte espiritual. Eu tenho certeza que você vai começar a identificar isso agora. Primeira coisa, eu quero fazer uma ressalva e eu gostaria que você prestasse muita atenção agora. Muita atenção. Eu vou fazer ressalva sobre a morte espiritual definitiva. Essa é só uma ressalva, porque já tem um estudo nesse canal falando sobre esse tipo de morte. Essa morte acontece quando alguém
que é espiritual, ou às vezes não. Ela pode ser uma pessoa espiritual, olha só, mas pode ser uma pessoa que nem era espiritual. Mas naquele momento, o que acontece? A pessoa acaba atribuindo algo que é das obras santas do Espírito Santo ao adversário. Nesse momento, ele blasfema. Nesse momento, ele peca de forma definitiva. Não tem perdão, querido. Não tem refresco. Não tem prorrogação. Uma vez que você blasfema contra o Espírito, não há como voltar atrás. Então, é uma morte espiritual definitiva, de forma que você pode passar todos os dias ajoelhados, pedindo perdão ou buscando a redenção dia após dia, nada acontecerá. Tem aqui no nosso canal o tema Pecado sem Perdão. Pode ir lá, você vai gostar, é um tema muito bom. E eu só queria fazer essa ressalva porque essa morte é tremenda, querido, é tremenda. Muitas pessoas não levam em consideração e acabam entrando nessa morte. Agora vamos, então, para a morte que acontece com pessoas espirituais, pessoas que estão indo bem, mas de repente, por algum motivo da sua caminhada, ela tem uma morte espiritual gradativa. Gradativa. A primeira coisa que acontece é a separação. Como assim separação, queridos? Veja o que diz ali no nosso texto base, diz que e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quem vivificou a gente? O Senhor Jesus. Ele nos vivificou. Se Ele fez com que tivéssemos vida, uma vez que estávamos mortos em nossas ofensas, queridos, se estamos longe de Jesus e do Senhor, estamos o quê? Morto. Estamos desligados da fonte de vida. Estamos longe daquele que fez uma obra maravilhosa e perfeita. O momento em que nós abrimos mão, conhecemos a palavra, conhecemos as obras do Senhor, estamos engajados, oramos, conhecemos ao Senhor na intimidade e de repente falamos, não quero mais, eu não vou viver mais para isso, não quero saber do Evangelho, não quero saber de Jesus. Você se separa, literalmente, seu pensamento, seu corpo, nada mais você leva em consideração, você faz essa separação. Então, querido, é a partir daquele momento em que aquela obra que foi feita para te dar vida, uma vez que você estava morto no pecado e na sua ofensa, o que acontece? Você volta para o estado de morte. Bom, amado, esse é o primeiro estágio, tá? Esse é a primeira consequência. É quando a pessoa, por algum motivo, e aqui eu não vou elencar motivos, mas você já pode começar a imaginar aí na sua mente, muitas pessoas, ou por decepção, ou por desânimo, ou por morte espiritual mesmo, ou por apostasia, por tantas coisas, a pessoa se separa do Senhor. Esse é o primeiro estágio onde a morte espiritual gradativa começa a ocorrer. Em segundo momento, queridos, nós podemos ver que volta aos velhos hábitos. Veja o que diz a palavra aqui. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, é natural que a pessoa que se separa do Senhor, ele vai voltar a andar segundo o curso deste mundo. Então, tudo aquilo que ele antigamente tinha abdicado, ele tinha largado, ele tinha feito assim, não, agora a partir deste momento eu vou deixar todo esse tipo de atitude, vou deixar todo tipo de coisa que o Senhor não se agrada. E mais, significa
através desse versículo, que toda desobediência que operava nos filhos deste mundo, essa pessoa que já se separou e agora voltou aos velhos hábitos, ela voltou a ser uma pessoa natural, um homem, uma mulher natural. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa pessoa, a partir deste momento, tudo aquilo que a sua mente tinha aberto de conhecimento em relação ao reino de Deus, a sua justiça e todas as promessas, tudo se fechou novamente. E se alguém tentar falar sobre o reino de Deus, a sua justiça, as promessas do Senhor, a pessoa vai pegar na sua mente e não vai conseguir entrar mais nada. Por quê? Porque a sua mente fica cauterizada pela separação que essa pessoa está de Deus. E tem mais um motivo. Voltar a vícios, voltar a fornicações, voltar a pecados variados, queridos, são coisas terríveis que acontecem nesse segundo estágio. É o momento em que parece que a pessoa estava presa. Claro que não, em nenhum momento. Mas é o momento em que o adversário ele se aproveita e faz com que a pessoa, naquele momento, ela entre no nosso terceiro estágio de morte espiritual gradativa. O estado é pior do que antes. A pessoa, ela entra, se ela antes, ela gostava de falar uma pequena mentira, agora ela vai falar muitas. Se ela gostava de entrar em contendas, agora ela vai entrar em muitas. Queridos, se você olhar em Lucas, no seu capítulo 11, verso 24 até o 26, você vai ver que ele vai dizer sobre o estado da pessoa que piora, porque os espíritos que estavam naquela pessoa que foi liberta, quando ela sai do caminho do Senhor, quando ela larga tudo, piora muitas vezes mais. Então, querido, a dificuldade é muito grande. O adversário, ele volta. Aquela casa, eu vou aqui fazer a analogia da casa, porque o nosso corpo é templo do Espírito. Então, todos nós estávamos aqui libertos pelo Senhor e a nossa vida estava limpa. E de repente, nós, como casa, como corpo, voltamos ali a nos sujar. Voltamos à imundícia. Isso é terrível, querido. É terrível. É terrível a gente pensar que aquilo que nós tínhamos repulsa quando estávamos com o Senhor, de repente, nesse momento de morte espiritual gradativa, a pessoa começa a falar: nossa, agora eu estou no paraíso de novo. Voltei a tudo aquilo que era bom. E isso daí vai piorar, queridos. Vai piorar por quê? Porque com esse estado pior do que antes, quem o convencia de que ele estava andando de forma errada, quem convence o homem do seu caminho torto é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo, ele não fica em um local onde está cheio de pecado, cheio de coisas ruins. Como isso pode acontecer? Então, uma vez que o Espírito Santo não pode habitar, a pessoa não tem mais o auxílio do Consolador, não tem mais a ajuda. Então quer dizer que a pessoa cada vez mais vai se afundar, porque quando ela estiver no pecado, quando ela estiver lá no mundão mesmo, aquele Deus maravilhoso que ia na nossa consciência e falava: não é bem assim, olha, isso é perigoso. Ele não vai conseguir fazer isso, porque estamos praticamente afundados no pecado. Então, queridos, mais uma vez, é terrível falar sobre esse estado pior do que era antes. Mas ainda tem um outro estágio, a reconciliação difícil. E por que eu estou dizendo que quando entra nesse estágio de morte espiritual gradativa, onde o seu estado é bem pior do que antes e a pessoa já está
não somente afastada, mas está com a ausência do próprio Deus que o avisava de tantas coisas, que o livrava de tantas coisas. Claro que Deus continuará livrando e tentando, buscando, tentando chegar a essa alma, mas a pessoa muitas das vezes vai estar no estágio tão grave, onde ela não vai estar mais com a sensibilidade de ouvir a Deus, não vai estar com sensibilidade para aceitar tudo que foi do reino de Deus, não vai estar mais com sensibilidade para entender que o seu caminho não é o correto. Nessa parte de reconciliação difícil, em Romanos, no seu capítulo 8, verso 2, diz o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vou repetir, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, mais uma vez, a pessoa que está em processo de morte espiritual gradativa, uma pessoa que já tinha desfrutado de bênçãos imensuráveis, que estava caminhando muito bem, que já tinha largado tanta coisa, que já tinha feito até obras dos quais as pessoas começavam a admirar, agora está no processo totalmente inverso, totalmente contrário, e seus sentidos estão nulos para o reino de Deus. Ela não fala e não sente mais a Deus. Seus sentidos estão nulos, estão totalmente insensíveis. Ele não entende mais o reino de Deus. Se a gente for tentar falar da palavra, tentar passar alguma coisa, ela vai dizer, é perda de tempo. Tudo que você fala sobre o reino de Deus não faz mais sentido para essa pessoa. Como, mais uma vez, tocando nessa parte, como o Espírito Santo que convence o homem do pecado, essa pessoa, com certeza, sua consciência estará muito dura, cauterizada. Isso porque os seus atos estarão cada vez mais separados do Senhor. Mais uma coisa, geralmente quando a pessoa sai e entra nessa parte de morte espiritual, ela busca o sentido da vida em tudo. Ela vai buscar o sentido de viver, o sentido de morrer, o sentido do porquê, em tudo, menos no Salvador. A busca vai ser em todos os cantos, vai ser em tudo que é direção, menos no Evangelho que tanto vivenciou. E como é Jesus, como eu falei desde o início da nossa exposição, foi Ele que nos vivificou. E se essa pessoa com essa morte gradativa espiritual, se ela por algum motivo, ainda que ela esteja em processo de morte, ela está ali ainda, enquanto ela não morreu fisicamente, ainda há esperança, querido. Ainda há esperança quando a pessoa ainda não morre fisicamente. Mas uma vez que por algum motivo a pessoa falece, então se imortaliza a morte espiritual. Não é mais uma morte espiritual gradativa. É uma morte espiritual definitiva, como aquela que eu citei, de um tipo de pecado que não tem perdão. Porque a pessoa estava na desobediência, estava no pecado novamente, morreu nesta vida de pecado e agora acabou-se. Não tem mais o que fazer. Jesus Cristo veio para uma obra perfeita, mas a pessoa rejeitou. Queridos, esse tema é muito importante. Queridos, esse tema, ele deveria ser pregado muitas e muitas e muitas vezes, não para atemorizar, não para trazer o terror, não, para nada disso, mas precisamos alertar, queridos. Muitas pessoas estão na casa do Senhor se sentindo assim, enfraquecidos,
Porque tudo começa assim. A pessoa é muito espiritual, mas ela começa a sentir que algo já não faz muito sentido. Ela começa a sentir que ela está no lugar errado. E são pequenas coisinhas, pequenos pensamentos que vão levando até a separação, até o fato do separar. E nós temos que impedir até chegar esse momento, porque desse momento em diante, essa morte gradativa espiritual, ela é de ladeira abaixo. É muito rápido. Porque uma vez que a pessoa está separada do Senhor, o inimigo, ele não deixa passar. Ele agarra a oportunidade. E ele tenta fazer de todas as formas que a pessoa não volte mais. Então, esse tema é importantíssimo para você, para mim e para todos aqueles que querem estar no reino de Deus em vida, que querem permanecer vivos com o Senhor ao lado. Eu espero que esse estudo, essa exposição, tenha trazido coragem e força para você. De repente você está se sentindo fraco, está se sentindo abatido, está começando a entender que não há sentido estar na casa de Deus, ou até mesmo não há sentido mais orar. Quando coisas assim começam a acontecer, meu querido, reaja. Pegue as suas forças mínimas e peça a Deus força e coragem, que Ele multiplicará. Que o Senhor possa estar lhe vivificando agora, aonde você estiver, que a sua vida seja vivificada pelo Deus que tudo pode. Que a tua vida seja restaurada para a vida, restaurada para ser abundante na obra e no reino de Deus. Amém.